leitura do regimento interno, no artigo 186. O requerimento de convocação de titulares de órgão da administração direta e de entidades da administração municipal deverá indicar o motivo da convocação, especificando os quesitos que lhes serão propostos. Parágrafo único. Aprovado o requerimento, o presidente expedirá ofício ao convocado para que seja estabelecido dia e hora para o comparecimento. Então, nós vemos aqui que o motivo tem que ser especificado. O nosso assunto tem que ser do motivo da convocação, que são exames e cirurgias eletivas. Este é o nosso assunto. Se fugir desse assunto, infelizmente, a mesa diretora vai ter que retomar a palavra para que o convocado e que os vereadores tratem sobre esses dois assuntos. Salvo no final, se houver tempo e for de unanimidade do plenário, aí nós abrimos no final para alguma outro requisito. Mas tanto o convidado quanto ao secretário não são obrigados a responder. Tá? Artigo 187 do mesmo regimento. No dia e hora estabelecida, a Câmara reunir-se-á em sessão ordinária, salvo em caso de urgência, quando será realizada sessão extraordinária para ouvir o convocado. Parágrafo 1º. Aberta a sessão, a presidência concederá a palavra ao requerente, que fará uma breve explanação sobre os motivos da convocação. Parágrafo 2º. Com a palavra, o convocado poderá dispor do tempo de 15 minutos para abordar o assunto da convocação, seguindo-se os debates referentes a cada um dos quesitos formulados, que seriam exames e cirurgias eletivas. Parágrafo 3º. Observada a ordem de inscrição no livro, os vereadores, para fazer os questionamentos, deverão se inscrever. Os vereadores inscritos dirigirão suas interpelações ao convocado sobre o primeiro quesito, dispondo do tempo de 5 minutos sem apartes. Quer dizer, o vereador não dá parte para outro vereador. Se o vereador pergunta, tanto para o secretário como para o diretor, é ele direto, não tem apartes. O convocado disporá de 10 minutos para responder, podendo ser aparteado pelo interpelante. Tá ok? Adotar-se-á o mesmo critério para os demais quesitos. Respondidos os quesitos objetivos da convocação e havendo tempo regimental dentro da matéria da alçada ao convocado, poderão os vereadores inscritos interpelarem-no, observando os prazos anteriormente mencionados. Então, para dar início, passo a palavra então ao vereador Rubens Benck, o qual fez a convocação. Senhor presidente, nobres colegas, as pessoas aqui presentes. Quero agradecer a presença do secretário Cláudio e a aquiescência do senhor Roberto ao convite que nós lhe fizemos. Esta segunda reunião, nós temos a finalidade de esclarecermos e pormos alguns pontos em claro. Nós temos aqui, o Roberto veio aqui, até tivemos uma boa relação e diálogo aqui nas questões das cirurgias eletivas, teve alguns complementos dos exames, e ele ficou de nos dar umas respostas. A questão da lista das cirurgias eletivas e, inclusive, dos convênios com o Instituto Dr. Feitosa, que naquela época, em 22 de setembro, ele estava aguardando uma resposta sobre o aceite ou não da realização de cirurgias de média e pequena complexidade aqui em Telêmaco. Das cirurgias eletivas, infelizmente, nós tínhamos uma premissa de que iríamos, talvez, atender a nossa população de forma mais rápida. Mas, segundo o Roberto, naquela reunião de 22/9, não vai ser possível realizarmos isso daí de pronto e de imediato, e sim durante o ano inteiro de 2016. Não sei se esse ano vamos conseguir realizar e antecipar algumas coisas. Até gostaria que você nos esclarecesse sobre isso daí. O Cláudio, nós convocamos ele agora porque deveríamos ter feito junto com o Roberto naquela ocasião, e acho que por equívoco meu deixamos de convidar e convocar o secretário Cláudio.
Nós temos algumas divergências, senhor presidente, e os convidados para termos uns esclarecimentos que é de interesse da população de Telêmaco Borba. Porque, para nós tínhamos cirurgia só de 2010. O Roberto veio que tem algumas cirurgias oftálmicas de 2009, naquela relação que veio para ele lá até, que nos surpreendeu, até algumas questões. A questão dos exames, eu gostaria de ver dos exames de ressonância magnética, os outros exames aí, que o segundo Roberto está na faixa até teve alguns problemas com os equipamentos e estava durando em média aí de 45 até no máximo 120 dias. Se temos a complementação e agilização desses exames. E do Cláudio nós queremos saber também disso daí, que está havendo uma divergência de informações para nós, na questão das cirurgias que estão encaminhadas para a 21ª Regional, com a Secretaria de Saúde. Então nós queremos pôr esses esclarecimentos. Se essas cirurgias estão todas cadastradas, se não estão, se existe a possibilidade de se cadastrar, se existe a possibilidade do município realizar essas cirurgias em conjunto com o Estado ou separadamente, para nós vermos o que podemos tomar de providências em relação a emendas, a projetos, de verbas, para nós, pelo menos, quando terminarmos esse mandato nosso, nós temos concretizado que as cirurgias vão ficar só as de 2016 para serem realizadas. A princípio, é isso que eu gostaria de colocar, para que, se vocês pudessem, os dois até, um fazendo a resposta para o outro, a complementação, ou o Cláudio primeiro, ou o Roberto primeiro, fazendo os esclarecimentos, e depois nós fazemos o contraponto, senhor presidente. Ok, então passa a palavra ao diretor da 21ª Regional. 15 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar de forma especial o presidente, os componentes da mesa. Novamente me sinto muito satisfeito e agradeço realmente a oportunidade de poder estar aqui e espero que seja cada vez mais frequente para que a gente possa estreitar os relacionamentos e cada vez mais esclarecer tanto aos vereadores como para a população as questões que são importantes, não só nas cirurgias eletivas, mas em todas as questões que abrangem a 21ª Regional de Saúde. Rapidamente vou fazer um resgate em relação ao processo de cirurgias eletivas, aonde nós tivemos um acompanhamento desde o início do ano, com a preocupação em relação aos valores que eram repassados pelo governo federal, que seria o primeiro responsável para se fazer as campanhas de mutirão de cirurgias eletivas. O Estado do Paraná utilizou 60% dos recursos no ano passado para a realização, na sua totalidade, com a expectativa de, apresentando os 60% executado desse orçamento, receberiam os 40% restantes, num total de repasse no ano de 2014. Felizmente isso não ocorreu e vem ocorrendo gradativamente a cada ano, fazendo com que ocorra esse residual de cirurgias eletivas, aquelas onde a pessoa não tem risco iminente de morte, vá se acumulando, fazendo com que tenha essa quantia represada. A partir de 2015, isso foi colocado como prioridade pelo secretário de Estado, pelo governador, tentar equacionar e, primeiro, ter uma ideia bem clara de qual seria o tamanho dessa demanda e também pleiteando ao governo federal a liberação de recursos para que se pudesse iniciar esse processo o mais rápido possível. Nós tivemos o repasse total, tanto para os municípios de repasse do governo federal, tanto dos municípios em gestão plena e gestão estadual do setor
hospitalar, nós tivemos 8 milhões de reais. 4 milhões de reais destinados para os municípios de gestão plena, como, por exemplo, Pato Branco, Curitiba, Londrina, e 4 milhões para se iniciar todo esse processo para o restante dos 390 municípios restantes do Estado. Claro que isso se demonstrou de forma muito insuficiente para dar conta, considerando esse acúmulo de anos de cirurgias residuais que vão se sobrepondo ano a ano. Foi tomado a decisão que o Paraná faria a campanha paranaense de cirurgias eletivas, o mutirão paranaense de cirurgias eletivas, e no primeiro momento, para esse ano de 2015, ele colocou 7 vezes mais do que aquilo que o governo federal tinha disponibilizado. Foram 28 milhões, quase próximo de 30 milhões para se somar. Isso com assinalado e bloqueado esse valor para que se pudesse iniciar a campanha, desencadeou todo um processo que iniciou nas regionais de saúde, e agora eu tenho que ressaltar de forma muito especial o trabalho que foram realizados pelos municípios de resgatar todas essas listas que existentes tanto no sistema físico, onde se ainda trabalhava com as referências no sistema físico, com papel, e também nos sistemas de informática. Isso chegou a um número considerável, próximo de 2.700 cirurgias entre os 7 municípios. Num primeiro momento, me corrija, Cláudio, se eu estiver falando algum detalhe, 2.105, se não me engano, do município de Telêmaco Borba. É fato, é claro que são as exceções, vereador Rubens, mas nós temos, eu até tomei o cuidado de colocar aqui, das cirurgias mais antigas que eu identifiquei na listagem, de lipoma. Lipoma são acúmulos de material sebáceo, cisto sebáceo embaixo da pele, de 2009. Isso é muito mais pela questão do inconveniente estético do paciente, a preocupação por ser um tumor sebáceo, mas que não traz risco para o paciente, mas está registrado, que é desde 2009. Isso é uma falha do sistema. Isso aí eu abro um parêntese, muitas vezes nós temos uma rapidez e até mesmo reflexo da não atualização, do reajuste da tabela SUS de forma linear. Nós conseguimos um procedimento de altíssima complexidade, como um stent, um processo cardíaco, e não conseguimos uma fimose por não ter um prestador interessado a realizar o procedimento, Isso é um problema crônico, latente, que realmente chama a atenção da gente. Então, esse é o aspecto, assim, em relação a nós termos. E a intenção, na verdade, de expor essa data de 2009, nada mais foi do que nosso sentimento de transparência. São as exceções, vereador, mas existe. Nós temos ainda 2009, são cirurgias que nós vamos ter, ainda continuaremos tendo uma dificuldade para solucionar, como em 2009 nós temos cirurgias oftalmológicas de pitirígio. São pouquíssimos prestadores de serviço dentro do estado do Paraná e até no Brasil que se submetem a realizar esse procedimento pelo SUS. E realmente teremos esse problema. Por outro lado, com muita tranquilidade, nós fizemos um levantamento nos 7 municípios, inclusive Telêmaco Borba. Nós conseguimos já zerar de forma silenciosa, mas muito efetiva, a nossa fila. Nós não temos fila hoje de cataratas, por exemplo, onde realmente tem um impacto muito importante na qualidade de vida dessas pessoas. Então, nós temos hoje, posso falar
até a relação do dia 9 de setembro, que foi nos encaminhado pelos municípios, zerada a fila de catarata, ela tendo andamento. Talvez tenham pessoas que estejam dentro do processo já para realizar. Então, o sistema também ele consegue absorver quando se tem prestadores de serviço disponíveis, dispostos a realizar. Então, eu não sei se eu consegui já, pelo menos, responder essa primeira pergunta das datas de 2009. Ressalto, são exceções das exceções, contudo estão registrados, e por uma questão de transparência eu preciso colocar, e não é fazer apologia, é um problema de todo o sistema, não é um problema do sistema municipal, é do estadual, é do federal, considerando aquelas questões que nós colocamos. Eu acredito, com muita responsabilidade, nós estamos trabalhando com os municípios, principalmente na qualificação da fila, para ter uma real noção da dimensão dos problemas e quais são que nos apresentaram. Na primeira reunião, eu tive a oportunidade de expor aos vereadores que nós teríamos, depois de um trabalho realizado pelos municípios, uma queda em torno de 30% da quantidade de cirurgias. Isso não somente porque se resolveu, muitas coisas acabam se resolvendo naturalmente, muitas coisas acabam resolvendo pela capacidade da pessoa mesmo de tentar buscar outras alternativas fora do sistema, isso é fato, e acabam resolvendo. Não tivemos um levantamento claro, não tive o retorno dos municípios no sentido de que essas pessoas, tantas pessoas, saíram da fila por falecimento. Não tivemos essa informação. Muitos mais, vários conseguiram resolver o problema, e outros, na verdade, até mesmo porque é uma hipótese diagnóstica. Muitos dos diagnósticos que são iniciados na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, ao chegar ao médico especialista, o cirurgião, de qual área for, ela não se confirma, fazendo com que tenha necessidade somente de fazer um acompanhamento clínico desse procedimento. Por exemplo, para ilustrar de forma mais clara, nem todos os casos de miomas são passíveis de uma histerectomia, que é a retirada do útero. Você tem o acompanhamento, a primeira hipótese diagnóstica, por hemorragia frequente e tudo, o clínico geral faz a indicação para uma cirurgia geral, para um ginecologista, cirurgia, e ele consegue dar continuidade. Então, nós observamos também a evolução de casos dessa forma. Nós tivemos uma evolução a partir do momento da organização do grupo condutor, que tem na presidência o diretor da 21ª e a participação de membros efetivos do presidente do CRESEMES e do secretário municipal da sede da regional, que acumula o Cláudio nas duas funções, e a participação de mais 2 secretários, que é o secretário de Curiúva e a secretária municipal de Ortigueira. Foi feito um levantamento nesse transcorrer de tempo, nós conseguimos dimensionar e, paralelamente a isso, iniciamos a tratativa com os prestadores, porque a lógica era o quê? Era organizar um grupo condutor com os membros, ter uma real, dimensionar a essa lista, procurar inicialmente parceiros prestadores de serviço dentro da regional de saúde, e no caso aqui o que teria condições de assumir parte dessa cirurgia seria o Instituto Dr. Feitosa. Fizemos a proposta, após os valores que foram definidos pela Secretaria de Estado, por meio de incrementos, o valor da tabela SUS mais um incremento acima. Fizemos a primeira reunião, buscamos o entendimento, a proposta, ela evoluiu, retornamos na conversa, sempre com a participação dos membros do grupo condutor, e tivemos uma proposta concreta
do Instituto Dr. Feitosa, nas áreas de ortopedia, otorrinolaringologia, cirurgia geral e urologia, principalmente naquelas cirurgias onde existe o incremento por parte da Secretaria de Estado aos valores da tabela SUS. Eu retorno aqui para vocês, na ortopedia, nós temos um incremento de 80%, valor SUS mais 80% na artroplastia total de quadril, na artroplastia total primária do quadril cimentada, reconstrução ligamentar intraarticular do joelho, que é o cruzado anterior, tratamento cirúrgico de ruptura de menisco com sutura meniscal, dos dois lados, uni e bicompartimental, tratamento cirúrgico de ruptura de menisco com menisquectomia parcial ou total e reparo de ruptura do manguito rotador. Então, foram esses os procedimentos que tiveram incremento e nós tivemos a satisfação do Instituto Dr. Feitosa, como está expresso aqui, e para que realmente vocês entenderem como o processo muitas vezes demanda tempo, por mais que a gente saiba que é necessário e chama atenção levar 12 meses para se realizar todos os procedimentos, para se equacionar essa fila, nós recebemos no dia 19 de outubro a proposta do Instituto Dr. Feitosa. E na parte de ortopedia, nos deixou muito satisfeitos que temos interesse em realizar todos os procedimentos de incremento para essa especialidade. Então, nós teremos aí a capacidade, dentro desse prazo de 12 meses, de realizar todos os procedimentos da ortopedia que se enquadram nessa tabela de incremento, que seriam esses que eu acabei de passar para vocês. Isso dá uma capacidade, nós fizemos um levantamento da demanda que nós temos, uma necessidade de ter em torno de 45 cirurgias mês para dar conta dessa demanda. Nós vamos ter condições de fazer a fila andar o mais rápido possível, considerando o tempo de espera dessas pessoas e os municípios que têm uma maior demanda. Da mesma forma, recebemos a proposta da otorrinolaringologia, que temos interesse em realizar um montante de 48 cirurgias em adultos no total, sendo o número de 4 cirurgias adultas por mês. Então, aqui continua ainda nós tendo uma demanda grande, que está estrangulada, e a gente vai ter que transpor a Regional de Saúde e buscar parceiros prestadores de serviço na Macro-Regional Leste, que inclui Ponta Grossa, até mesmo o município de Curitiba e região metropolitana. Cirurgia geral também tem interesse em realizar um montante de 240 cirurgias no total, sendo o número de 20 cirurgias por mês, e ainda faz algumas solicitações de exames. E na cirurgia geral, eles entram com alguns incrementos também de 100%, alguns outros 80% para a realização desses procedimentos. Então, nós vamos ter a capacidade, isso somente nesse prestador de saúde. Se eu estiver ultrapassando o tempo, o presidente fique à vontade. Só nesse prestador de serviço, nós teremos a possibilidade de realizar 20 cirurgias mês, até que se chegue nesse prazo de 240, chegando dentro do ano dos 12 meses. Também acredito que nós vamos ter que buscar parceiros fora que tem um volume menor, mas nos chama a atenção, seria na área de urologia, onde ele se prestou a realizar somente as cirurgias de fimose em adulto,
que provavelmente, é claro que o corpo técnico, tanto das secretarias municipais como da regional de saúde, estão fazendo uma qualificação mais pormenorizada, mais detalhada dessa lista. Nós vamos chegar à conclusão que é uma quantidade muito pequena de adultos que necessitem desse tipo de cirurgia, né? Isso é muito mais característico, principalmente nos primeiros anos de vida, né? Então, também vai demandar um esforço para que a gente busque parceiros fora da regional. Essa busca de parceiros fora da regional, é claro que depende do esforço do comitê gestor, mas nós tivemos a determinação da Secretaria de Estado da Saúde, que a partir do momento que for pactuado com os prestadores locais, é para se retirar essa quantidade que foi pactuado com os prestadores locais, e nesse momento, como vai ter um volume grande, será por conta, a negociação extra-regional de saúde será por conta da Superintendência de Gestão de Saúde. Então, nós estamos já nessa semana, nós tivemos semana passada, estamos retirando já as primeiras 240 cirurgias gerais, né, guardando as proporções de um percentual, respeitando a densidade demográfica dos municípios. Então, quem vai ter uma maior quantidade, até mesmo, será o município de Telêmaco Borba, por justiça e por critérios populacionais. E o remanescente nós estaremos encaminhando para Curitiba e acompanhando o processo de parceria e convênios com outros prestadores. Na reunião que nós tivemos, e nós teremos outra, dia 10 agora de novembro, com o superintendente, possivelmente, posso falar isso com muita tranquilidade, o prestador de serviço que tem a maior capacidade de absorver esse remanescente de cirurgias que ficarão depois da retirada do prestador do Instituto Dr. Feitosa, será o Hospital Nossa Senhora do Rossio, em Campo Largo. Parte que ele não realize esses tipos de cirurgias, porque tem muitas cirurgias aqui que não se enquadram em um incremento. São cirurgias de altíssima complexidade. Nós procuraremos absorver no Nossa Senhora do Rossio aquilo que ele tem de especialistas, mas também já se colocou à disposição o Angelina Caron. Na área da otorrino já está se negociando com outros prestadores, mas também nós estamos avançando pessoalmente na negociação com o Hospital Universitário de Ponta Grossa, que necessita ainda, nesse mês de novembro, readequar o edital, porque além dos profissionais que fazem parte do quadro próprio do Hospital Universitário, eles têm prestadores de serviço que precisam adequar a forma que receberão essas cirurgias. Então, nós temos aí assinalado já o Hospital Universitário, que acredito que a partir de dezembro já possa absorver a nossa demanda, e ainda esperamos no mês de novembro ter absorvido parte das nossas demandas, além do que o Instituto Dr. Feitosa vai realizar, também o Hospital Nossa Senhora do Rossio. Esses foram os avanços que nós realizamos. É necessário, deixar bem claro que isso é extra, né? O Hospital o Instituto Dr. Feitosa tem o compromisso contratual de continuar realizando os procedimentos habituais, e por isso que a gente cobrava uma celeridade por parte do corpo administrativo e clínico para dar esse retorno, porque a gente solicita daí, nesse planejamento, uma quantidade extra de AIHs, além do que ele recebe mensalmente para fazer o atendimento cirúrgico, clínico, obstétrico, pediátrico, ter esse plus, esse valor, essa quantidade a mais,
para que não afete o atendimento rotineiro deles. Então, nós já encaminhamos a documentação, esperamos receber esses números extras de AIHs já agora, nesta semana. Espero retornar de Curitiba dia 10, já com essas numerações específicas de AIH, organizar o encaminhamento dessas pessoas e claro que com muita serenidade, para que realmente a gente possa ser efetivo, porque há necessidade da realização de alguns exames clínicos. Já na segunda quinzena de novembro, nós temos as primeiras pessoas sendo encaminhadas para o Instituto Dr. Feitosa para a realização desses procedimentos. Se concretizou, na verdade, aquela expectativa de diminuição após uma análise mais aprofundada da lista, e recebemos por parte do corpo técnico, e foi discutido também pelos gestores, a listagem do município de Telêmaco Borba, que eu acredito que seja a que mais interessa aos senhores, né? E tivemos números finais, e isso eu achei muito interessante, porque inclui o levantamento, aquilo que a Secretaria Municipal de Saúde tem em estoque. A última data é do dia 10 de setembro de 2015. Então, nós vamos tentar equacionar, dar andamento até essa data. Claro que o que vai entrando, com certeza, nós tivemos já o assinalado por parte do secretário de Estado, que a campanha, com certeza, vai ser necessária, vai ter continuidade em 2016. Mas com satisfação, por mais que não seja o melhor, o ideal dos mundos, é aquilo que nós conseguimos já dar continuidade e tentar amenizar, pelo menos, essa fila e o sofrimento e angústia desses primeiros cidadãos que já vão realizar. Nós esperamos aí, na segunda quinzena já de novembro, organizarmos. De que forma que nós faremos? A fila será ordenada unicamente pelo município. Reafirmo para os senhores, como nós colocamos na primeira reunião, que ninguém melhor do que o município, do que o gestor municipal, do que o seu corpo técnico, para conhecer a realidade dos seus cidadãos. Fui questionado em relação a um programa de rádio, abri um parênteses aqui, em relação se eu me preocupava, e não é proselitismo que eu vou fazer, se me preocupava em relação à ingerência política que poderia ocorrer, e da forma que está sendo conduzido pelos senhores vereadores, eu não tenho preocupação nenhuma, muito pelo contrário. Eu vi assim com muito respeito, responsabilidade, a preocupação que vocês têm com que realmente o critério que seja utilizado seja o critério de justeza, né, daquilo que realmente precisa, né? Então, reafirmar isso, já me coloco à disposição, vereador Rubens, bem que a gente retorne aqui no mês de dezembro. Acredito muito interessante esse acompanhamento, o andamento e essa pressão positiva que a sociedade faz sobre nós, ela vai refletir em todos os serviços, né? Mostrar quem realmente está disposto, como é que está o andamento, e é uma oportunidade, sinceramente, de forma muito clara, eu coloco, de nós, além de democratizarmos a informação, buscar eficiência, porque é do interesse tanto do governador como do secretário Dr. Michele, que tem conhecimento, que a gente dê o máximo de informações possíveis que vocês possam acompanhar e fortalecer esse processo. Obrigado, Roberto. Passamos então a palavra ao secretário Cláudio. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os nobres vereadores. Colega Roberto, diretor, mais uma vez nós encontrando nos caminhos da saúde pública. A todos que estão aqui presentes,
meus colegas da Secretaria Municipal de Saúde. Quero agradecer à Câmara de Vereadores por essa convocação, Dr. Rubens Benck por ter solicitado a minha convocação. Sempre gostei de vir aqui nessa casa, onde a gente tem a oportunidade de estar conversando sobre, eu não digo um problema, mas sobre saúde pública, é sempre bom. Pelo que eu entendi, o vereador quer que eu fale das cirurgias eletivas sobre ressonância magnética, é isso, né, doutor? Ficou duas situações para ser esclarecido por mim. Sobre o programa das cirurgias eletivas, só tenho uma observação a fazer. Eu estou na saúde desde 2005, quando eu entrei na Secretaria. Estou na Secretaria de Saúde desde 2005, né? Na saúde desde 97. E é a primeira vez que eu vejo o governo estadual chamar para si a responsabilidade de resolver cirurgias eletivas. Vocês são testemunha disso, que essa demanda sempre ficava na Secretaria Municipal de Saúde, e os secretários municipais de saúde sofrendo com essas demandas, e sem ter condições de resolver, porque, na verdade, são médios de alta complexidade que os secretários não tinham como resolver, né? E um trabalho aí de parceria dos CRESEMES e Secretaria de Estado de Saúde, e o governo de Estado, através desse programa, está buscando meios para se solucionar isso daí. No início de 2013, quando assumimos a Secretaria de Saúde, quando eu falo assumimos, porque eu entrei na Secretaria de Saúde e todos vocês assumiram como vereadores, e desde então nós começamos a trabalhar com cirurgias eletivas. O vereador Metinho, vereador Fubá, boa tarde para vocês. E desde a primeira lista que nós trabalhamos, se vocês lembrarem, ela tinha 3.200 pessoas na fila, aguardando. E hoje, a lista atualizada, Roberto, acho que você recebeu ontem lá da Lidiane, e foi a que eu recebi, com data de 3 de novembro, nós contamos com 1.830 pessoas aguardando. Vereadora Fátima. Vi que a senhora anotou, era 2.000, acho que 85 ou 95 a última, né? Hoje é 1.830. Então, nós diminuímos, do início de 2013 até agora, 1.370 cirurgias. Isso são sistemas já do governo que melhorou, Nossa Senhora do Rocio está recebendo, o Hospital Regional está recebendo, vários hospitais da rede paranaense estão recebendo cirurgias eletivas. Há poucos dias, num final de semana, nós mandamos várias pessoas num final de semana para fazer cirurgias. Nós baixamos 1.370. Boa parte dessa são cirurgias de cataratas que hoje nós não temos. Do jeito que a pessoa chega com a demanda, nós conseguimos atender. E uma cirurgia menos complexa, que é de pitirígio, nós não conseguimos resolver porque não tem prestador. Tanto que uma cirurgia de oftalmo que eu tenho de 2009, que foi citado, já dando a resposta, é de pitirígio. Eu tenho uma de 2009 e tenho 6 de 2010. Essa é a demanda que eu tenho de oftalmo, já dando a resposta das cirurgias de 2009. Tenho 2 de cirurgia geral de 2009, cisto sebáceo. Essa já vai sair dessa lista aqui, porque ela é tão simples que a gente vai conseguir resolver na Secretaria de Saúde mesmo. Com médicos nossos, não precisa ficar nessa fila. Essa cirurgia já vai sair. Conversei com a Lidiane hoje. E tenho 12 de 2010. Essa eu não sei qual é o diagnóstico. E tenho uma cirurgia vascular de 2010. Então, de 2009 e 2010, eu tenho 22 cirurgias. Os demais desses números são de 2011, 12, 13, 14 e 15. Então, daí eu não sei os dados. Eu não tenho esses números separados, a Lidiane vai fazer para mim, depois eu posso até passar no e-mail da Câmara, se assim vocês quiserem. Posso passar o número por mês.
é que eu pedi para ela só fazer 2010, a 2009 não tinha, como foi citado aqui pelo colega Roberto, eu pedi para ela, ela me passou por mensagem enquanto o Roberto falava. Então, sobre cirurgias eletivas, isso está assim hoje. Como o governo do Estado se propôs a fazer durante 12 meses essas cirurgias eletivas, foi criado o grupo condutor, que o Roberto falou, formado por ele, por mim, como presidente do CRESEMES e secretário da cidade sede, e mais o secretário de Curiúva e secretário de Ortigueira. E em reunião na Regional de Saúde, nós optamos por formar também uma Câmara Técnica. Então, cada município tem um representante do seu município que faz parte dessa Câmara Técnica. A minha representante é a enfermeira Litiane, ela que cuida disso nas cirurgias eletivas. Então, eles que trabalham essa lista, que hoje, por sinal, está bem qualificada, né, Roberto? Roberto levou na CESA, parece que foi bem visto lá a nossa lista, muito bem feita a nível da Secretaria de Estado de Saúde, nós estamos bem condensados. Respondendo a uma das perguntas do vereador, a lista que eu tenho em mãos hoje de 1.830 cirurgias é a mesma lista que o diretor tem na mão dele. Então, hoje não existe duas listas. A que tem na Secretaria de Saúde, no nosso sistema de informação, é a mesma que tem na Regional de Saúde. Então, não tem duas. Então, é a mesma informação hoje, já trabalhando junto, né? Então, de cirurgias eletivas, vereador, eu não sei se eu contemplei a pergunta que o senhor fez, ou o senhor quer que eu responda mais alguma coisa, mas... Por isso que eu digo, viu, Cláudio? Nós sempre aqui, quando convocamos você, nós nunca tivemos a listagem por ano, como nós sempre quisemos, e das necessidades dos pacientes. É isso que sempre a gente está buscando. Desde que nós entramos aqui, nós já fizemos reuniões com a vereadora Fátima, fizemos requerimento, é isso que nós queremos. Dessas 1.830 cirurgias, o que nós temos aqui, o que nos preocupa, é que quando nós entramos aqui era 1.684. Quantas? 1.684. Que nós tivemos a resposta no primeiro requerimento que foi feito para a Secretaria. Então, é isto que eu digo, que eu fiquei triste, que eu falei para o Roberto disso daí, de saber das cirurgias vão se estender por 12 meses, é que nós estamos vendo que as cirurgias, em vez de diminuírem, elas ainda continuam aumentando. Sabe assim? Por isso que eu digo, esta satisfação que você me deu aqui de 22 cirurgias só, que existem até 2012, é uma coisa que me satisfaz, sabe assim, que eu acho que nós não estamos priorizando. Se for a realidade, por isso que eu digo, nós queremos ter acesso nisso daí para nós podermos colaborar. Então, se nós temos de 2013 para cá, nós temos 2013, 2014 e 2015. E nós temos que procurar fazer uma coisa que eu acho que é muito importante para a nossa população. Se nós conseguirmos atender a população nessas cirurgias que estão vindo nessa necessidade, quando nós terminarmos o próximo ano, o nosso estoque de cirurgias vai ter reduzido. Se nós conseguirmos atender as que estão entrando agora, porque as que estão em atraso, nós queremos ver se realizamos o máximo possível. Segundo o Roberto nos deu os dados aí, aproximadamente nós temos aqui hoje, com solução, 340, 350 cirurgias só. E isso na regional. Então, eu vejo que nós estamos solucionando do estoque atrasado praticamente 10, 15%. Se nós não conseguirmos atender as cirurgias que vêm nessa demanda agora, Cláudio, isso é que nos preocupa. Por isso que a gente está querendo esse feedback com você, para que nós possamos ver o que nós podemos solucionar de problemas nesse sentido. Ok. Bom, eu vou mandar para os vereadores essa lista que eu tenho que formatada ano a ano, ok? Passo para vocês, mando para o presidente. Mano, presidente, senhor vereador, eu não lembro de eu ter mandado nenhuma resposta de requerimento com 1.600 cirurgias. Eu não lembro dessa resposta, porque eu nunca trabalhei com valores com menos de 2.000 cirurgias.
O dia que eu diminuí para 1950, eu comemorei dentro da Secretaria de Saúde. Então eu não lembro disso. Pode ser 2.600, 2.700, mas 1.600, eu não lembro, doutor. Eu gostaria de ver ela com o senhor, até porque se chegou essa resposta para o senhor, eu quero me desculpar, porque nunca existiu essa realidade. Hoje mesmo eu disse com a minha equipe, porque pela realidade que nós pegamos de 3.200, abaixando 1.370, e hoje com 1.830, se eu baixar de 1.000 isso daqui, até o final da minha gestão, comemoro muito. O interessante seria zerar, mas se eu baixar, eu comemoro muito. Qual foi a informação que você me passou, Roberto? Na verdade, a informação que nós tínhamos, juntando os dois sistemas que davam problema, passavam em 3.000 cirurgias. Era 3.200. Mas eu faço questão de ver esse requerimento, doutor. E se esse requerimento que eu mandei for de 1.600, eu faço questão de me desculpar com os vereadores, porque eu nunca tive essa realidade de 1.600, ok? Eu nunca tive essa realidade, né? E com relação à ressonância magnética, é outra pergunta, né? Que o senhor me fez. Hoje, a realidade da ressonância, nós temos uma cota mensal oferecida através do Estado, agendada pela Regional de Saúde, de 55 ressonâncias, feita na clínica Sim, quais são agendadas essas mensalmente. Eu tenho uma demanda, foi enviado a semana passada para a menina que agenda lá, Ana Paula, trabalha com o Roberto, 20, ela me pede, quando já está tendo condições de agendar, 20 prontuários de ressonância. E eu tenho uma demanda de setembro e de outubro na secretaria de 115 ressonâncias. Em junho desse ano, eu mandei um e-mail para o Roberto, que eu tinha 110 ressonâncias para serem agendadas, que estava comigo, e a demanda de 55 não estava alcançando a minha demanda na Secretaria de Saúde. Daí o Roberto me retornou por telefone se poderia ser em Campo Largo, foi isso, né? Campo Largo. Daí na conversa ficou que se eu teria o transporte. Daí ficou que eu disse que poderia, mas Campo Largo agenda não com prontuário simples. Eles exigem lá que seja com exame de raio-x e exame de tomografia para depois se fazer a ressonância. E os pedidos que nós temos é só o pedido da ressonância, não tem esses demais exames. Então ficamos impossibilitados de agendar esses exames lá. Mas a realidade hoje, nós encaminhamos a semana passada 20 pedidos do mês de agosto, e eu tenho a demanda na secretaria de 115 solicitações de setembro e de outubro. É essa a informação que eu tenho da ressonância. Até esta questão das ressonâncias, o Roberto que tinha nos dito disso daqui, ele já tinha nos dito disso daqui, que a demanda dele era próxima de 120 dias para a realização desses exames, Cláudio. Então, hoje você está com déficit lá de quantas ressonâncias? 110? 115. 115 já foi solicitada para agendar. Roberto, está com você aí nos ajudar a implementar isso daí. É por isso que a gente solicitou vocês dois nisso daí. Sabe assim? O que você pode fazer para que implemente esta solução desse problema para nós? Porque muitas vezes 120 dias é uma vida que vai se perder ou é um diagnóstico médico que vai se agravar e muito. O que nós podemos fazer para tentar equacionar esse problema? Na verdade, assim, não entendo como uma barreira de entrada, mas a gente vai precisar, baseado, fundamentado no que o próprio vereador falou, e eu acho que é o sentimento de todos, nós vamos ter que aprofundar, principalmente, a avaliação clínica da necessidade dessa ressonância. Isso vai ser necessário.
até mesmo porque, e não é um problema de hoje, não é um problema, o Cláudio, como bem passou, desde 97, mas eu acredito que o Cláudio teve a oportunidade, em algum momento na vida dele como secretário, o Cláudio ter participado com uma reunião com a gerência do INSS. Isso não tem problema nenhum eu colocar aqui. Demanda demais uma quantidade de ressonâncias para utilização em perícia médica. Então, isso hoje, eu não quero ser leviano de passar um número que não se concretize, mas é próximo de uns 30%, se não for mais, vereador, em relação à demanda. Isso é uma crescente. Se pede o raio-x, o médico perito, depois do raio-x ele pede a tomografia, não satisfeito pela tomografia, ele pede a ressonância, e isso vai ocupando e utilizando... Muito obrigado. Obrigado. Mas a gente vai precisar, e eu acredito que hoje os municípios já estão avançados em relação à questão da auditoria. Nós assumimos uma prática e tem sido utilizada quando nós temos uma demanda de pacientes em relação a que precisa ir para a perícia e não realizou a ressonância. Nós estamos dando declaração, assinada pelo diretor da Regional de Saúde, que aquela ressonância está numa fila de espera, considerando porque os recursos são finitos, isso é claro, e todos estão acompanhando que isso fazem parte do teto MAC, de média e alta complexidade, onde foi um dos tecidos que o Ministério encontrou para fazer da tesourada. E quando nós solicitamos isso há 2 semanas atrás, um aumento da nossa cota para 200 ressonâncias magnéticas, porque quem não pede acaba não recebendo. Nós recebemos um estudo histórico da nossa Regional de Saúde, que ela faz, em média, o dobro de quantidades de ressonância per capita do que o restante do estado do Paraná. Isso nos chamou a atenção. Cometemos alguns equívocos iniciais, no sentido do quê? No sentido de agilizar o processo, porque ficamos muito satisfeitos, que o Cláudio pode confirmar também, nós não tínhamos serviço de ressonância, e era uma média de 6 ressonâncias para cada município que eram realizados. Quando nós conseguimos essa cota de 120, nós cortamos alguns critérios para que pudesse agilizar. E um desses critérios foi aquele de não solicitar uma tomografia, porque senão ia fazer um retorno. Eu não vou fazer a ressonância porque eu não tenho a tomografia. Então eu vou em busca da tomografia, e daí, além de realizar a ressonância, eu ia ter que mais utilizar uma cota de tomografia. E isso ocasionou realmente uma facilidade de realização dentro daquela realidade que a gente encontrava. Nós temos uma cota, que o Cláudio deixou muito claro, nos outros prestadores fora, que é o Hospital Nossa Senhora do Rossio, e podemos até trabalhar em relação a uma cota no Hospital Universitário de Ponta Grossa, considerando a proximidade, estou colocando já algumas coisas que nós podemos fazer, a proximidade das regionais e uma relação muito boa, pessoal, com o diretor-geral. Contudo, pode acontecer que haja essa distorção de critérios, aonde eu falei para o Cláudio, nós temos lá 120, você pode mandar? Não, tranquilo, mas as barreiras que são colocadas para realizar a ressonância são diferentes do que aqui na regional. É uma pena, mas a gente vai ter que rever, porque isso, claro, não foi uma decisão de canetada do diretor. Eu sentei com os auditores, conversamos com a intenção de agilizar, e eles entenderam que nesse momento, nesses 2, 3 anos que agora está se completando, que a gente conseguiu ter as ressonâncias aqui, resolveu-se muitos problemas, mas por outro lado também ocasionou esse aumento demasiado de ressonâncias. Eu tenho que abrir um parênteses aqui
E é claro que, considerando critérios principalmente clínicos, onde nós ouvimos os médicos, os auditores municipais, tem que ressaltar a disponibilidade que está existindo da clínica, sim, de a gente conseguir abrir umas agendas extras quando necessita para realização. É claro que não seria o caso, mas que dificulta um diagnóstico. Então, nós temos, assim, com o papel do Estado, que deve ser não somente regulador, mas intervir, nós conseguimos abrir algumas exceções específicas quando tem uma indicação clínica muito bem clara, né? Vamos considerar muito esse pedido, pelo respeito que tem essa casa, de tentar equacionar o mais rápido possível e, de preferência, não, claro, prejudicando o restante dos municípios da regional, mas tentar adiantar, não sei se seria o termo, que é um termo muito complicado hoje em dia, né, vereador, para usar, mas tentar uma pedalada, no sentido do quê, né, de tentar fazer com que a clínica Alcim realize fora do seu... Vamos tentar, né? Não é assim, tentar fora, considerando essa necessidade da Secretaria Municipal de Telêmaco Borba, né? Eu vou retornar isso em relação, até mesmo o mais rápido possível, com o diretor também do Hospital Regional, se a gente consegue, Cláudio, o mais rápido possível tentar sanar, deixar dentro daquilo que nós preconizamos, vereadora Fátima, de no máximo 40 dias a gente conseguir o prazo entre a realização do pedido de uma ressonância e a realização dele. Tentar, essa é a nossa meta, 40 dias, 120 dias, concordo plenamente, não tem como discordar, já prejudica o diagnóstico, já prejudica o atendimento clínico desse paciente. Então, isso é um esforço que nós vamos fazer. Contudo, num momento muito difícil, no momento onde nós vemos, a cada dia que a gente assiste um jornal nacional, uma Globo News, nós só ouvimos falar em corte de orçamento, né? Corte de orçamento, aumento do déficit. Isso tem realmente nos preocupado bastante, Cláudio, né? Que cada vez mais a gente está vendo assim que todos fortalecem muito o SUS, né? Principalmente em outras esferas, fortalece o SUS no discurso, mas diminui ele no orçamento. É impossível hoje a gente fazer uma saúde de qualidade, e seria hipocrisia da minha parte que não se utiliza recurso. Se utiliza e muito recurso. Mas a gente vai ter que estudar, Cláudio, novamente fazer uma listagem qualificada dessas 55 que você tem represadas, os 120, tentar qualificar, fazer declarações para esses pacientes que necessitam para a perícia médica, porque aí retira um pouco da condição clínica, fazer declarações para que a perícia entenda que nós não estamos conseguindo dar conta dessa demanda e priorizar aqueles que dependem desse exame para um diagnóstico. Isso nós nos comprometemos, acho que a gente tem condições, né, Cláudio, de o mais rápido possível, pela relação da Secretaria com a Regional, sentar e tentar equacionar isso e, quem sabe, na próxima reunião a gente já trazer alguma solução para vocês. Tá. Vou passar agora a palavra, depois retornamos ao senhor, já demos 1 hora, porque tinha só 2 inscritos. Como tem inscritos, então, logo após retornamos ao senhor a palavra. Peço à vereadora Fátima que faça a leitura dos vereadores inscritos. Vereador Carlão e vereador Gilson. Vereador Carlão. Presidente, demais vereadores, nossos convidados, Cláudio, Roberto, obrigado pela presença. Eu acredito que nessa 1 hora que o vereador Rubens falou e questionou alguns assuntos a respeito da pauta dessa reunião, ficou bem esclarecido hoje com os 2 representando aqui, tanto a regional como a Secretaria Municipal de Saúde. Eu só teria que, na minha pergunta, nesse momento,
fazer alguns questionamentos, principalmente, Cláudio. Eu tenho feito algumas visitas em postos de saúde e tenho ouvido muito a população com relação à questão dos exames, que é um dos assuntos que nós estamos tratando aqui. A questão da cota, a questão da falta de exame naquele momento em que o paciente entra no consultório médico, dentro do posto de saúde, e naquele momento o médico diz que ele tem que fazer um exame, porque ele tem que verificar tal situação. E às vezes naquele momento não se tem um exame. Demora-se às vezes 30 dias, abre-se aquela cota e termina aquela cota e ele não tem aquela necessidade no momento de fazer. Nós sabemos perfeitamente, nós falamos agora desses exames que o Roberto acabou citando também, 120 dias. Eu sempre me questionei, na minha questão de leigo, na questão de saúde, quando se fala de alguém ir para o médico, alguém fazendo uma consulta, alguém com problema de saúde, e de repente ter que esperar numa fila de 1 ano, 2 anos para uma cirurgia. Aí fica a pergunta, será que nesse tempo todo aquilo não acabou se agravando e aquilo que poderia ser resolvido mais rápido possível, às vezes por uma cirurgia rápida, ali naquele momento, não resolveria o problema daquela pessoa? Talvez o momento que fosse, naquele tempo que tomaríamos, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, com a questão da cirurgia, ou 1 ano até, se agravou tanto, levando até mesmo a pessoa a óbito. Então, essa é uma das minhas preocupações quando a gente fala de saúde aqui. Agora, com relação aos exames, Cláudio, eu perguntaria para você o seguinte, existe a possibilidade de realmente a gente, dentro da própria secretaria, tá certo? Mudar todo o esquema de trabalho, alguma coisa com relação aos laboratórios, que ao sair do consultório médico com aqueles exames, que aqueles exames fossem providenciados mais rápido possível, porque depois vem a questão também. Se tem um do centro de especialidade, um cardiologista, demora-se também para fazer uma nova consulta, marcar-se uma nova consulta. Existiria a possibilidade de vocês, dentro da própria secretaria, um novo sistema, naquele entendo, que não houvesse a necessidade de ficar 30 dias, às vezes, para se fazer um exame de laboratório. É uma pergunta que eu teria que fazer a você nesse momento, lhe passo a palavra. Pegar 2 dados aqui para responder. O bem queria essa resposta, agora saiu. Bom, nós estamos trabalhando na Secretaria de Saúde com a criação de protocolos para todas as unidades de saúde e com um grupo de estudos também para todas as unidades de saúde, onde todas elas trabalhem da mesma forma. É isso que nós queremos. O senhor ouviu a pergunta dele, né, doutor? É o que o senhor tem interesse. Como que nós disponibilizamos as cotas de exames? Por números de habitantes. Por número de habitantes. Então, se uma unidade atende 5.000 pessoas, a gente pega o valor que nós temos mensal, divide por aquele número de habitantes, então todos têm a cota igual. Uma unidade X com unidade Y tem a cota igual. E a gente está trabalhando para preparar a equipe e os médicos para que trabalhe e saiba trabalhar de forma com o que nós temos. Por que isso é possível? Porque algumas unidades conseguem trabalhar com os exames que nós temos, porque nós aumentamos muito o valor que era trabalhado antigamente com o valor que tem hoje. Algumas unidades estão conseguindo trabalhar e outras não estão conseguindo trabalhar. Como que eu consigo ver isso hoje? Nosso sistema já é informatizado.
essa parte já está informatizada. Então, eu já consigo ver unidade por unidade. Unidade por unidade eu consigo enxergar. Eu peguei dois exemplos aqui. O BS do Jardim Alegre, área 2. Lá do Jardim Alegre, da onde você mora. A cota que eles têm é a mesma da área 6. Ali atende um médico do programa Mais Médico e atende um médico nosso, credenciado aqui, brasileiro. O valor de exames que eles têm de cota é a mesma, porque é por número de habitantes. Eles usaram a cota deles ontem, esse mês, e faltou R$ 7.900. Esse é o espelho que eu tenho. A área 6 trabalha um médico cooperado e também trabalha um médico credenciado nosso. Eles liberou toda a demanda de exame, não tem ninguém esperando, e eles têm ainda R$ 819 de saldo no sistema para utilizar. Então isso nós temos que trabalhar. Por que na área 6 consegue-se trabalhar com o mesmo, com esse recurso, e o Jardim Alegre não está conseguindo? Então isso nós temos que trabalhar a equipe. Tem que conversar, equipe com equipe. População mais idosa. Talvez seja, tem que fazer esse diagnóstico. Só que eu só consigo ver isso hoje porque o sistema está informatizado nesse sentido, senão eu não conseguia ver esse espelho aqui. Bom, tendo esse espelho aqui, o Dr. Russo perguntou antes, em off ali, será que tem essa pergunta? Eu falei, eu gostaria que tivesse essa pergunta, fui feliz porque você fez. Com esse espelho aqui, o saldo de contrato com os dois laboratórios credenciados, Provida e Redan, eu estou gastando na totalidade. Eu não tenho mais como gastar com eles. O contrato que eu tenho com o Provida de 34 mil por mês, nós estamos gastando 34 mil por mês. Não tem como eu gastar mais, já estou autorizando todo. E com o Redan que ele atende o PAN 24 horas, o centro de especialidade e 34 mil nas unidades de saúde, também estou gastando tudo, 43 mil. 43 mil, então eu não posso autorizar mais. Só que eu tenho uma demanda hoje, já autorizado aqui, das unidades de saúde, de 26 mil de demanda reprimida. Então esse sistema nosso da MV hoje implantado, eu tenho como saber que eu tenho 26 mil reais de exames laboratoriais para que eu dê um jeito de providenciar para que não fique ninguém. Então eu tenho primeiro também que trabalhar a equipe para que não fique pedindo exame sem necessidade, para que eles conversem lá com a área 6 e busquem meios para trabalhar da forma que a área 6 está trabalhando, economizem exame, primeiro. Segundo, eu tenho que conversar com esses dois laboratórios, se eles têm capacidade técnica lá de laboratório para atender mais pessoas, eu tenho que conversar com eles. Solicitei hoje, e já quero agradecer vocês, pelas 2 mensagens de lei que eu mandei aqui esse ano, e vocês autorizaram para mim de crédito suplementar, o crédito especial, nem sei, um de 550 e outro 950, se não me falha a memória, porque os vereadores que estiveram na minha sala em meados desse ano, lembro que o Carlão esteve, o vereador Rubens Banks esteve, a vereadora Célia esteve, e não lembro qual foi o outro, o vereador Fubá esteve. Naquela ocasião eu disse que faltaria, para eu fechar esse ano, algo em torno de 3 milhões de reais. Lembram, né? 3 milhões de reais.
graças a esse 1 milhão e pouco que vocês autorizaram para mim, e a lei do refis que vocês autorizaram, acredito eu, estou fazendo um balanço, que até dia 20 desse mês eu consigo empenhar todas as minhas despesas do restante desse ano. Eu empenhando as despesas de novembro e de dezembro, aí eu vou chamar os prestadores aqui, para ver se eles têm condições. Eles tendo condições, eu posso fazer um aditivo em cima desses contratos de 25%. Se eu tiver o dinheiro. Só que daí tem que sobrar a dotação desse dinheiro que vocês me aprovaram. Sobrando dotação, eu posso fazer esse aditivo. Fazendo esse aditivo, eu posso liberar mais recursos. Então, um trabalho todo em conjunto, sabe, Roberto? Tem que fazer todo em conjunto. Trabalhar a equipe para não pedir exame sem necessidade, porque quando fala dessas ressonâncias, gente, vocês não têm ideia do pouco de ressonância que é pedido sem necessidade também. Que lá atrás faziam um diagnóstico com raio-x e hoje estão pedindo ressonância. Sabe? Ficou muito fácil. E hoje os exames de laboratório, exame de laboratório, a gente tem que trabalhar com isso também. Porque o que nós temos... desses profissionais, muitas vezes, não estou dizendo que é isso, mas eu tenho um grupo de laboratório, um grupo de protocolo, hoje um grupo de estudo, que ele está trabalhando lá com o médico para ver se esse médico está examinando o paciente ou ele só está fazendo o X para pedir exame. Porque eu sei que os médicos meus que vai na área 6, que eu acompanho esse trabalho muito de perto lá, examinam o paciente. Daí diminui o pedido de exame. Então tudo isso eu tenho que fazer, vereador Carlão, para eu sanar esse daqui, essas pessoas não precisam ficar nessa fila para resolver. Mas assim, a gente tem claro qual a situação. O que eu posso garantir para vocês, que desses 26 mil aqui, 5 mil era de gestante. E esses 5 mil que era de gestante, já autorizei hoje. Já separei, porque gestante não pode ficar esperando exame. Já buscamos quanto que era de cada unidade que era de gestante, e já autorizamos específico para gestante, porque gestante não pode ficar esperando para fazer exame. Era isso que eu tinha para te dizer, vereador. Então, para me encerrar a minha fala e a minha pergunta, bom, Cláudio, então, há possibilidade de ver, então, se a possibilidade de ter, independente do termo aditivo, futuramente, você vai ter ou não, de fazer-se um estudo para que não fique tanto tempo, pelo menos os exames, daqueles que têm necessidade, tenha que fazer, né, que saia ali do consultório do médico, né, já com agendado aqueles exames, pedido o exame, para que saia dentro do mês mesmo, ou com o laboratório, conversa-se com o laboratório, de repente para antecipar esses exames, com pagamento posterior, como o próprio Roberto falou, quem sabe, em vez de 120 dias, para 40 dias, né? Então, alguma coisa nesse sentido para amenizar essa questão. O que me preocupa bastante é isso. Vereador, o que eu acho e acredito que vai ser a solução disso daí, que vai trazer uma economia muito grande, já foi realizado o processo licitatório, vai agora para homologação e vamos emitir a ordem de serviço para fechar as 9 UBS que vão ficar fechadas. Já compramos a memória que a AMV solicitou e vamos partir por prontuário eletrônico, que é o tão sonhado do vereador Rubens Benck. Esse prontuário eletrônico, eu acredito que vai ser uma grande solução para os pedidos desnecessários de exame. Porque aquele pedido que o paciente vai hoje em uma UBS, solicita, no outro dia ele vai numa outra UBS e solicita novamente, vai haver o cruzamento de dados e o sistema vai acusar que não precisa solicitar porque ele já fez há 8 dias atrás. Tá certo. Senhor presidente, eu agradeço, obrigado pelas respostas, o Cláudio. Eu que agradeço. Eu quero também pedir licença, senhor presidente, que eu tenho um compromisso agora às 4h30, agora na sequência, pedir licença para me retirar, mas eu estou satisfeito com algumas respostas, e aquele que faltar para a gente aqui, nós vamos fazendo contato também, e pedindo informação à secretaria, para que nós possamos também informar a nossa população e verificarmos a situação de cada posto de saúde aqui em Tenemaco Borba. Muito obrigado. Vereador Gilson. Bem, boa tarde à mesa, aos convidados, aos pares, povos de modo no geral. Primeiro eu quero agradecer a companhia do Roberto, a companhia do Cláudio, secretário de Saúde e diretor da Regional. Eu me enriquece essas companhias, são poucas companhias que me enriquecem, mas por isso eu estou resistindo a essa reunião,
senão eu nem estaria aqui. Mas tenho duas perguntas. Primeiro ao Roberto. Diretor, com relação ao Instituto Dr. Feitosa, está definido, por que o Hospital Dias não vai poder atender essas cirurgias eletivas? O primeiro critério para participar do processo de cirurgias eletivas é que ele esteja contratualizado ao Sistema Único de Saúde. É o primeiro critério para que tenha condições de participar desse processo. E o Hospital Dia, né, ele não é credenciado ao Sistema Único de Saúde, é uma entidade totalmente privada, né, que não presta serviço. Então isso dificulta a contratualização, né, e o repasse de AIHs, que seria o instrumento legal para fazer o faturamento e pagamento desses procedimentos. Tá, mais uma, Roberto. Com relação a neuro, parece-me que a Angelina Caron vai poder atender a demanda. Nós temos, assim, de forma clara, quais são os hospitais de referência estadual. Os que mais nos interessam, que fazem parte da macro-regional leste, que inclui de Telêmaco Borba, né, a todo o oeste, todo o leste do estado, incluindo a terceira, a quarta, a segunda, a primeira regional de saúde e a sexta, né, que tem a concentração. Então ele vai ser um dos hospitais que farão parte da prestação de serviço. É interessante agora, claro que pode existir cirurgias de neurologia que sejam eletivas, mas geralmente as cirurgias de neurologia, elas não são eletivas, ela procura outro fluxo, ela tem que ser resolvido mais rapidamente. É claro que existem exceções, né? Mas o Hospital Angelina Caron, pelo porte dele, é um hospital de referência estadual que vai participar do processo também. Ok. Secretário Cláudio, o senhor comentou 240 cirurgias geral. Qual que é a data disso aí? Eu? Não fui eu. Não foi eu, não. Perdão, desculpa. Eu troquei as bolas aqui. Roberto, você comentou aí das 240 cirurgias geral, né? Exato. Isso aí vem de que data? 2010, 2011? Não, as datas nós temos de cirurgia geral, como o Cláudio bem colocou, uma parte de 2011, uma parte de 2012, 2013, 2014 e 2015. O que tem de 2009, se não me engano, né, Cláudio, são 2 cirurgias de retirada de cisto, né, que constam de cirurgia geral. 2 cirurgias do ano de 2009 que, pelo que o secretário nos colocou, vai ter condições de fazer em nível ambulatorial na própria Secretaria Municipal de Saúde. As restantes, nós temos, e quais são esse grupo de cirurgias que fazem parte, né? Estão incluídos aí as cirurgias de hérnia, cirurgias, mas pode me falar, não, mais uma cirurgia de hérnia, como que está esperando de 2011, né? Infelizmente, a hérnia, e não somos nós que classificamos dessa forma, mas sim os profissionais médicos, se não ocorrer um estrangulamento ou alguma coisa, ela é vista como eletiva e entra nesse rol de cirurgias que a pessoa não tem risco iminente de morte. Então nós temos o grande estoque, são as herniorafias, as retiradas de hérnia, inguinal, e também, que eu acredito que são muito mais complicadas para o cidadão, são as cirurgias de colilitíase. Então essas 240 cirurgias gerais, elas vão se enquadrar dentro desse incremento, que tem condições de ser pago, e nós vamos, de ser pago pelo SUS, nós vamos equacionar essas 240 com uma média de 20 por mês, já a partir da segunda quinzena de novembro e em seguida, né? Já esperando vir os números extras
de ARIA-Gás, tendo a possibilidade de já equacionar para a segunda quinzena de novembro, as primeiras, as mais antigas, que estão esperando, e já dar início ao nosso entendimento e a possibilidade, a primeira conversa que nós tivemos com o Instituto Dr. Feitosa, nós teremos condições já de começar a encaminhar esses pacientes para avaliação e marcação da sua cirurgia já na segunda quinzena de novembro. Com uma média de 20 cirurgias por mês que ele vai ter a capacidade de realizar de cirurgia geral. Presidente, obrigado pela explanação, me dou por satisfeito. Vereador Hélio César. Boa tarde a todos. Roberto, Cláudio, seja bem-vindo. Nossos amigos assessores, pessoal da área de saúde, sejam todos bem-vindos. Cláudio, é o seguinte, eu quero fazer, eu tenho umas 3, 4 perguntas para você me responder aqui. Pouquinha coisa. Viu, sobre esses protocolos, a pessoa vai lá, ela está com um problema de pedra na vesícula. Protocolo, por exemplo, protocolou faz 2 anos. E a pessoa o medicamento já não faz efeito mais. Muitas vezes a pessoa paga. Pode estar incluído nesse pacote que você falou que está faltando para fazer essa cirurgia eletiva. Isso? Pode ser? Não entendi. A pessoa está desde 2013 esperando a cirurgia. Só que agravou o caso dela, ela já fez a cirurgia. Foi lá, emprestou dinheiro e pagou. Com certeza deve estar incluído nesse protocolo, no pedido de vocês que está aí. Pode estar na lista, sim. Uhum. Tá. Tem prazo, no caso, para dar uma resposta para o munícipe ou não? Quando ela protocola? Ou não, protocola ali, espera 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tem algum acompanhamento, alguma equipe que vai na casa da pessoa visitar a pessoa, essa pessoa vê o estado da pessoa ou não? Não tem. Não tem Tá. Que vai na casa para fazer esse acompanhamento, não tem. Nós temos assim, dentro da estratégia de saúde da família, as pessoas, os agentes de saúde que visitam. Uhum. Mas como hoje não tem um sistema de informação que cruza os dados, esse agente de saúde não tem conhecimento se esse paciente tem um protocolo lá no TFD. Então podemos evoluir para que um dia isso seja cruzado e o agente de saúde tenha lá no... Esse é o sonho, né, da gente um dia o agente de saúde trabalhar com Palmer Talk, alguma coisa assim, para que ele tenha os dados do paciente na tua mão, né? Daí ele vai chegar e vai saber que esse paciente tem um protocolo de encaminhamento aguardando há tanto tempo, daí ele vai ter esse conhecimento. A respeito do posto de saúde do Bela Vista, como se encontra? E o posto do Caique, que está em situação precária, precisa de uma pintura urgente. Inclusive, há poucos dias... Vereador, é só sobre exames e sobre cirurgia eletivas, a convocação. Obrigado. Então, no mais, Cláudio, o que você colocou aí, olha bem, olha a pergunta, quando o profissional está tratando eu também tratando, problema no coração, certo? Ele me pede um exame e esse exame não existe. Existe, mas segundo o pessoal teu lá me passou que esse exame de 500, pega. E a pessoa, fui orientado pelos seus profissionais lá, inclusive leva meu abraço e agradece eles lá, que a moça falou, manda trocar de médico. O médico daqui não pediu nem um exame, um eco, né? Cardiograma para fazer do coração dele, para saber se era isso. Ele já pediu um exame muito caro que nem existia dentro da rede. Foi trocado de médico e esse menino estava com um problema no pulmão. Hoje ele está vivo, graças a Deus, primeiramente, e a sua equipe, que foi competente e foi responsável. Também a minha secretária, Nery Ramos, que não está bem, né, graças a Deus agora está bem. Ela estava tratando de bursite aqui. Bursite. E graças a Deus, por uma moça que apareceu ali também, que é por Deus, ela foi segurar a moça, destroncou o braço, no domingo ela teve que ser encaminhada para Curitiba. Um tumor debaixo do braço e tirou um tumor do rim. E tratando de bursite.
Sabe, essas coisinhas que acontecem. E hoje também, eu peguei um caso de uma senhora, Dona Maria Rosenir. Inclusive, eu até estou com os dados dela aqui. Só para os senhores verem. Ela fez o protocolo, certo? Protocolou já na secretaria. E o médico pediu para ela uma tomografia e uma endoscopia digestiva. Ela pagou com as férias dela. Aí ele pediu uma sonografia. Ela falou assim, ó, eu não tenho mais dinheiro, eu não posso pagar. Ele encaminhou ela para o sistema público para poder fazer o encaminhamento. Segundo ele, ó, para você ver, segundo ele, ela tem problema sério no fígado. Só que ele não tem certeza. Certo? Mandou tirar um líquido dela, se o líquido se fosse vermelho, esse líquido era bactéria. E passou ela para a secretaria. Escreveram cirurgia geral. A moça, eu falei, eu não sei, a gente vai ter que perguntar para vocês que são da área da saúde, né, que podem informar para a gente. Você vê então a situação, o que essa pessoa faz? Cláudio, qual que é o caminho que essa Dona Maria deve fazer? Que eu pergunto para vocês. Também, Cláudio, quem que é o coordenador dos postos? Coordenador é o Haroldo. Já vou falar aqui, senhor presidente. E isso eu vou falar em plenário e quero que todo mundo ouça. Você tem excelentes profissionais, está aqui a Dionete ali, que sempre a gente liga, retorna, o Castorino também, sempre a gente está ligando. Nós não ligamos, não pedimos, eu ligo, não é para brincadeira não, sabe? Tem uns 3, 4 pessoas assim que eu vou falar, a gente vai falar o nome, sabe? Porque essas pessoas que atrapalham vocês, essas pessoas não te ajudam. Porque uma pessoa que você liga 20 vezes para a pessoa, eu estou em reunião, manda outra pessoa, então liga para mim, faz favor, que a gente precisa conversar, né? É urgente. Essa pessoa não dá resposta nenhuma. Então essas pessoas a gente tinha que estar eliminando dentro do sistema. Se faz isso com a gente, que estamos aqui, que representamos o povo, você imagina os pequenininhos. Então, essas laranja podre, que deviam pegar, criar vergonha na cara, né, secretário? Ó, eu não aguento mais atender telefone, eu não quero atender uma coisa e pedir a conta. É mais bonito, porque nós, vereadores, nós somos procurados, secretário e Roberto. E eu não ligo para fazer graça e nem para brincar com ninguém. E também não ligo para falar para ninguém fazer falcatrua, que para passar alguém na frente. Mas muitas vezes a gente liga para uma informação, e você mesmo, cara, que a gente agradece, também você, Cláudio, como secretário, toda a vida que ligou, você responde. Nós queremos isso, só para a gente poder dar uma satisfação para os nossos eleitores, nossos amigos, né, daqui da cidade. Fico feliz do Cláudio está falando que vai ter, né, como é que é com o Rubens Cobra ali, Rubens sempre? Prontuário eletrônico. Prontuário, né, parabéns, tendo esse controle de vocês aí, para vocês vai ser ótimo. E nós aqui, vereadores, toda a vida que mandou o pedido da secretaria, Cláudio, pode ter certeza que nós nunca vamos contra, podemos ir contra a população. Estamos junto com vocês, queremos saber as perguntas para nós passar para o nosso povo aí, só simplesmente isso. Ok. As outras perguntas você vai poder responder, mas eu vou tenho as duas respostas para você, mas depois eu falo dos postos de saúde. Mas então tá bom, obrigado por enquanto. E o caso da senhora que você falou, eu vou ver lá com a Lidiane, só me passa o nome dela depois para a gente tratar com bastante carinho, então tá porque bom. Provavelmente ela precisa de um diagnóstico rápido. Obrigado, Cláudio. Vereadora Fátima Ribeiro. Secretário, diretor da Regional, boa tarde a todos. Secretário, não seria nem pergunta, mas mais colocações. Acho importante isso que o Hélio César colocou, até para que a gente possa fazer uma convocação, senhor presidente, para o Haroldo Kucheski, que é o responsável pelos PSFs, Murilo, que também está aqui conosco, para que a gente depois saísse, né, dos diretores e viesse mais perto da população. Porque o que a gente percebe? Isso que o secretário falou, de repente o médico pede um exame, né, caríssimo, que não é necessário. Eu digo isso por experiência própria. Um dia eu fui num médico particular e ele pediu um exame que era caro, que o SUS não faria, mas eu ia fazer, né? Graças a Deus tinha condições.
passei para o meu médico, que cuida de mim. Ele falou, não, você não precisa agora dessa radiação toda, você não precisa disso, não precisa daquilo. Então, quer dizer, até aí há variação. Eu nunca fiz uma ressonância. E cá entre nós, né, eu tive uma doença terrível. Então, assim, eu acho que os médicos também falta tempo, vontade, de repente, até para conversar com esse paciente. Não estou aqui criticando, eu não sei o que falta, mas alguma coisa falta. Porque a gente vê que... Será que aquele encaminhamento daquele paciente que está direto no médico e ele não consegue detectar através de exames o que ele tem, um psicólogo? Eu digo isso também porque, conversando com um rapaz que veio até mim, não sabia se ia para o neurologista, se ia para onde, eu também não sabia para onde que mandava ele, entendeu? Porque nem o médico dele sabia. Falei, vamos marcar uma hora com um psicólogo. E a minha ideia não era nem que ele fosse no psicólogo fazer um tratamento, era para que o psicólogo nos desse uma luz para onde é que a gente ia mandar ele, porque o médico dele não sabia, ia pedir, né, exame com o neurologista e tudo mais. Ele foi para o psicólogo, está no psicólogo e acabaram as crises, o rapaz desmaiava. Então, é uma conversa que você pode achar, puxa, o nosso assunto não é esse, mas até assim, para a gente, de repente, muito importante. De repente, não sobrecarregar um sistema que às vezes não precisa chegar uma ressonância, não precisa chegar uma tomografia, um raio-x resolve, né? Ou não, mas de repente até começar pelo raio-x. Então eu acho que está faltando, por isso que eu acho interessante falar com o Murilo, falar com o Haroldo, conversar com essa equipe que cuida das ACS, que isso que o Hélio César falou. Tudo bem, nós não estamos informatizados, mas a ACS que visita aquela família, ela tem condição de saber se ela tem um protocolo feito na Regional de Saúde, se ela tem um protocolo feito na Secretaria de Saúde, há quanto tempo aquele protocolo está lá? Ela está com essa família direto. Então, a gente está vendo falhas no sistema que pode melhorar lá no futuro um gasto desnecessário, mas que algum ponto está falhando, e os pontos podem ser esses. Não sei, por isso que a gente precisa dessa conversa, né? E outra coisa, a gente, nessa conversa com o Haroldo, a gente precisa ver também o deslocamento das ACS, que tem que vir bater ponto, estamos saindo do assunto, mas, de repente, não, até porque a gente vê que perde-se muito tempo que poderia estar lá conversando com as pessoas. Então, o que a gente tem percebido? Que falta exames, mas muitos exames são desnecessários, faltam fechamento daquele prontuário, daquele protocolo que eu conversei mandei um requerimento para o secretário, a pessoa vai, daí ela demora 3 meses para fazer o exame, quando ela consegue fazer o exame, aquele exame já não está valendo mais, porque a situação dela é outra. Ela usou um especialista, ela usou exames, que daí 6 meses não valem mais, desculpe a expressão, mas eu costumo dizer que é o cachorro correndo atrás do rabo, não se chega a lugar nenhum, porque quando ela chega lá no final, aquilo tudo que ela começou não vale mais. Então a gente precisa daquele fechamento, principalmente na especialidade quando ela chega, para que, aí acho que o vereador Rubens falou, o Hélio César falou, nós temos que marcar a consulta, ele sair de lá, com o dia do exame, fez o exame, o dia que ele volta para o médico dele, você fecha um ciclo, deu, não deu, acabou, vai para onde, vai para fora, vai para a regional, para onde que vai. E isso a gente não está conseguindo. Então, secretário, fica aí, é uma colocação, não é nenhuma pergunta, volto a bater nesse ponto que nós já conversamos, eu estou falando várias vezes em plenário isso, critico o senhor severamente algumas vezes, porque falta essa conversa com a equipe. Não, né, o senhor sabe, eu não preciso usar máscaras. Critico mesmo, veementemente, porque eu acho que falta isso. Então, desde a conversa lá para orientar aquela pessoa que atende, a dona Maria que está com dor na perna todo dia. Dona Maria, a senhora já usou um olhinho? Dona Maria, a senhora, né, tem alguém de noite na casa para conversar com a senhora? Às vezes o que falta para a dona Maria é uma conversa, gente. E daí ela usa um médico, usa isso, e pode não ser, ela pode ter um câncer na perna também. Então, são situações assim que está faltando, ao meu ver, toda uma integração de equipes para que a gente chegue lá no final. Vamos precisar de uma ressonância? Vamos. Vai para a ressonância e essa ressonância saia. Daí não tem 500 esperando, tem 50. Obrigada, gente, e desculpa aí por ter tomado o tempo de vocês. Vereador Neri Mangoni. Boa tarde a todos, já citados. O meu tema era na linha do Hélio César aqui, mas eu acho que não ficou bem claro, não preciso me alongar nesse assunto, né? Aproveito para fazer a seguinte colocação, e até numa questão mais ideológica do assunto, né?
porque nós estamos falando de cirurgias, de filas, e falamos também sobre população idosa. E sabemos que a população idosa só tende a aumentar, e a população idosa só precisa de mais cuidados e tratamento, não de saúde, mas tratamento na doença, né? Eu sempre digo nesta casa que nós não temos as melhores condições de saúde no município de Telêmaco Borba, mas me agrada ver as coisas que funcionam, porque eu há 30 anos viajo pelo estado com jogos, com atletas. Quando um fica doente, a gente tem 40, 50 atletas, às vezes, uma semana fora, e sempre tem aquele que está doente, e você tem que precisar do sistema SUS nas cidades por onde você está alojado, você está por uma semana. E o caos de atendimento é uma coisa de preocupar a gente. Assim como a gente vê hoje se alastrando essa questão da violência, na saúde não é diferente nas cidades onde a gente vai. Agora, no final de semana, em Maringá, que é uma cidade modelo para nós, no Paraná e no Brasil, a dificuldade no atendimento à saúde pelo sistema SUS, pronto atendimento, com um atleta. Então, eu sei, eu tenho atletas aqui, que tem a casa do atleta, eu mando no PAN, não tem essa queixa, né? Às vezes demora o atendimento. Tem as dificuldades, inclusive, de profissionais também fracos nesse sentido. Mas como nós estamos falando de cirurgias eletivas, a minha preocupação é uma pergunta, porque eu não sou médico, não sou especialista na área de saúde, mas vocês também não são médicos, mas são formados especialistas na área. Desde 2009, evidentemente, uma coisa que nos causa revolta, né? Um cisto, o que pode se transformar em 5 anos, né? Se nós nos preocupamos em prevenção, imagina o tratamento da doença, da necessidade. Como isso pode acontecer e o quê? E qual é a perspectiva de vocês, especialistas na saúde, seja a nível municipal, estadual, nacional? Existe perspectiva de zerar isso a nível, nas 3 esferas, ou aqui no nosso município, na nossa região? Isso, a tendência não é piorar ainda mais? Qual é evidente, não, tem que ter mais investimento. Investimento precisa em todas as áreas, não é só em saúde, em educação, em todos os outros setores. Qual é a perspectiva enquanto profissionais da saúde que vocês têm? Isso é boa. Enquanto gestor, eu tenho que falar primeiro. Essa semana o novo ministro da Saúde, em uma entrevista à Folha de São Paulo, ele disse: se vocês acham que está ruim, vai piorar. Então foi isso que o novo ministro da Saúde disse. A nível federal, o financiamento da saúde pelos serviços já implantados, para esse final de ano, falta 6 bilhões de reais. Então tem serviços, isso da rede hospitalar, que vai ficar sem pagar novembro e dezembro. Então não preciso fazer meias palavras aqui, que nós que estamos participando das nossas reuniões, sabemos que isso vai ocorrer, né, Roberto? A não ser que eles façam algo de muito extraordinário nesse final de ano. Para o ano de 2016, para dar conta dos serviços já implantados na saúde, para continuar coisa ruim, como sempre foi, de nível federal, precisava de 116 bilhões de reais. O orçamento que foi mandado para a Câmara é de 100 bilhões de reais. Vai faltar 16 bilhões de reais. 16 bilhões de reais. Então nós não devemos ficar esperando melhora do governo federal, porque vai piorar. O ministro tem razão. O ministro tem razão. Não é o tema daqui, mas eu mandei um ofício
pedindo uma garantia para que eu abrisse a UPA, eles mandaram um outro ofício para mim, dizendo me providenciar vigia para a UPA que vai ficar fechada. Recebi ontem. Vou estudar ele e depois vou deixar os senhores cientes. Esse foi o posicionamento. Entendeu? Porque não tem dinheiro para a UPA abrir. Vai fechar SAMU em todo o país porque não tem dinheiro para pagar SAMU que já está funcionando. Já está funcionando. Sabe? Então, se está acontecendo o programa de cirurgia letiva, para mim voltar no tema, o governo federal mandou 4 milhões, né, Roberto? E o governo estadual está completando aí, nesse primeiro momento, com 28 milhões. É isso, Roberto? Da fonte 100 do governo do estado. E não estou puxando o saco do governo do estado aqui, não. Estou falando o que está no orçamento. O que foi desembolsado para essa finalidade, para dar finalidade com isso daqui. E a nível municipal, se nós estamos trabalhando e conseguindo atender a saúde da forma que vocês estão acompanhando aí, é porque vocês têm sido parceiro com o governo municipal e o governo municipal está gastando acima de 20% do orçamento. Senão nós estávamos vendo saúde que você presenciou em Maringá, lá que vê o nível da saúde que está sendo, e que a gente vê em várias partes de outras cidades aí, eu não vejo porque quase não vou em outros municípios, mas eu vejo, vou estar agora, marcaram uma reunião, Roberto, para domingo, 16 horas em Curitiba, para tratar de rede de urgência e emergência. Só vocês, Mendacés, para fazer isso. Tá? Vou estar domingo, segunda e terça em Curitiba, para a gente conversar com os colegas para ver o choreiro. Tem muitos serviços de secretarias de saúde que já parou em outubro. Para em outubro, fica novembro e fica dezembro. Graças a Deus, aqui nós não paramos. Acabei de falar aqui que, se Deus quiser, até dia 20 de novembro, 15, 20 de novembro, eu com a Janete ali, vamos empenhar todas as nossas despesas em novembro e dezembro. Sabe? Então, vereador, se está ruim, se depender do governo federal, vai piorar. Roberto, você concluir. Para ser direto, acho que eu reitero as palavras do Cláudio na clareza em relação à questão do orçamento, mas isso é uma questão pessoal, vereador, eu sou muito otimista. Eu não acredito que a maior, talvez a única política de Estado realmente instituída nesse país seja tratada dessa forma. Temos todos os outros que eu acredito que têm as suas virtudes, mas como Sistema Único de Saúde não tem. O Sistema Único de Saúde está completando 25 anos e nós não estamos falando de um sistema que faz centenas de procedimentos, não, são bilhões de procedimentos, o maior programa de inclusão social que esse país já viu, e ele tem que ser tratado com respeito. Tratado, acima de tudo, como uma prioridade, até mesmo porque não é um programa de governo, tá? É uma política de Estado, e como tal ela não merece corte, ela merece fortalecimento. Também não podia ser diferente que, independente de quem esteja no governo, eu não acredito que ele é composto por masoquistas, não acredito. Ter uma ideia clara de um sistema da dimensão do SUS e tratar ele da forma que está sendo tratado, considerando que você tem outras áreas que podem ter condições de reajustes, que são muito mais por questões de programas ideológicos, que devem merecer uma análise mais profunda, e de forma alguma enfraquecimento do SUS. De um orçamento que chega próximo a 3 trilhões, que é o orçamento de 2016, é muita incapacidade, me desculpe, na verdade, ou falta de vontade, não conseguir fazer um remanejamento onde se disponibilize mais 16 bilhões. O que são 16 bilhões? Claro que é estratosférico, mas dentro do orçamento geral da União, ele não reflete, e nós não estamos falando que atende 35 milhões de pessoas, 40 milhões,
Não, nós estamos falando daquele que todos nós somos atendidos. Todos. Mesmo aquele mais abastado, acastelado, ele faz uso do Sistema Único de Saúde. A partir do momento que o seu 38º, 40º funcionário vai num supermercado e pega um produto numa prateleira, ele está fazendo uso do Sistema Único de Saúde por meio da Vigilância em Saúde, que garante a qualidade daquele produto. Eu não acredito, sinceramente, eu acho que está sendo muito importante essa exposição do quanto que está sendo de exposto às dificuldades do Sistema Único de Saúde, mas eu acho que é nessa quebra de equilíbrio que é necessário, que vai ter que se buscar uma solução, não, na verdade, uma solução sazonal, para se fechar o ano em dezembro, para pensar em 2016. Acho que o Brasil é muito grande, não é um discurso demagógico, é muito grande a dimensão dele como nação, de um planejamento de um governo federal ser limitado até o ano de 2016. Nós temos aí, desde o ano 2000, e acho que isso é muito importante, uma clareza de todos os entes da federação, quais são os percentuais que devem ser investidos na área de saúde. Inicialmente os municípios com 10%, e depois com limite de 15%, tenho certeza que o Cláudio não é uma exceção, a grande maioria dos municípios se utilizando de 20% do seu orçamento. O Estado, pela primeira vez na história, e acho que a sociedade, não somente pela qualidade desse governo, mas do empoderamento da sociedade, tem cobrado veementemente a execução do orçamento dentro de 12%, e o único ente que não tem um percentual fixo da sua maior e melhor programa de inclusão social, não tem um percentual. Se nós ficarmos nessa dependência das regras que hoje existem, se não houve incremento do PIB, do Produto Interno Bruto do ano anterior, no mínimo seria o mesmo orçamento do ano passado acrescido de 0,5%. É isso, e nem isso está se respeitando. Então, eu acho que é um papel do próprio ministro mostrar a dimensão do problema, é o momento da sociedade entender, está no momento que ela entende muito bem o tamanho que é o SUS, tanto é que é um sistema que é um dos mais criticados, e a crítica, eu acho que reflete diretamente o tamanho dela. Vai se resolver, Cláudio, vai se resolver. Eu não acredito, na verdade, que a gente chegue a esse nível de realmente daí ter uma revolução social, de se não se pagar os prestadores de serviço. Daí é o caos instalado. E, na verdade, eu não acredito realmente que a gente chegue a esse nível, e não acredito que falte capacidade do Estado, quando eu falo Estado, legislativo, judiciário e executivo, de conseguir equacionar essa questão. Não vou fazer novamente uma defesa do Estado do Paraná. O nosso orçamento não sofreu nenhum corte na área de saúde. Todos sabem as dificuldades que o Estado do Paraná enfrentou, todos sabem as dificuldades que foi aprovar antecipadamente várias medidas para se fazer o equilíbrio fiscal, para que a gente não chegasse nessa situação. Eu acho que não tem mais espaço, na verdade, nem a sociedade quer qualquer movimento político de cunho populista que não tenha lastro e resultado. Né? Eu sou otimista, vereador. Eu acho que esse momento é o momento para se realmente, o que a gente está fazendo aqui, se discutir e pautar esse país com coisas extremamente importantes, como o SUS. O SUS é um patrimônio, na verdade, que deve ser preservado e, acima de tudo, fortalecido. Fortalecido de ter um orçamento robusto, de um orçamento perene, que garanta o mínimo daquilo, Cláudio, que se tem realizado pelo menos no ano anterior. Concordo plenamente, e é só para realmente mostrar
o que o senhor colocou com muita propriedade, nós estamos preocupados e vendo assim, também de forma muito otimista, né? O Paraná hoje está com 12% da sua população de idosos acima de 60 anos de idade. Reflete muito o trabalho que os secretários municipais de saúde, que as secretarias de saúde, que o setor saúde tem feito nos anos, melhorando a expectativa de vida. Isso é extremamente importante. E até mesmo hoje e amanhã, né, Cláudio? Estaremos aí numa oficina